Então, a gente trabalha com um produto da natureza. Então, eu diria mais ambientalmente correto, mais ESG ou sustentável, difícil encontrar. Então, hoje, na média, para toda e qualquer cultura do agronegócio, a gente entrega um incremento de produtividade entre 15% a 25% a mais do que o produtor usualmente produz. Você conseguir traduzir a sua tecnologia de maneira simplória para que ela seja empregada da maneira mais eficiente possível na ponta, esse é o segredo de quem atua no agronegócio. Então, a produtividade no agronegócio é sempre uma consequência de algo. Né? O resultado é uma consequência que é a somatória do que vem acontecendo antes disso. E aí é onde a gente faz uma diferença muito grande. Olá, sejam muito bem-vindos ao AgroSummit Podcast. Aqui você se conecta com o que há de mais moderno e tecnológico do agronegócio. Eu sou Bianca Carvalho, host desse encontro. Ao meu lado, Dama Romã, já uma carinha conhecida aí do RP Summit Podcast, que vai me ajudar a conduzir a entrevista de hoje com o Marcelo Leonessa. É Leonessa, certo? Correto. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui hoje. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, agradeço vocês pelo convite. Para nós da IFATA é um prazer estar aqui no AgroSummit falando um pouquinho da tecnologia, explicando aí mais uma super ferramenta para esse mercado do agro. Essa tecnologia ela é super disruptiva, né? Mas antes de começar a falar sobre a IFATA, eu queria falar sobre você, sobre a sua carreira, se você puder compartilhar um pouquinho sobre a sua trajetória com a gente. Sem dúvida. Bom, a minha formação, eu sou engenheiro químico, eu me formei na FEI no final dos anos 80, né? Basicamente em 89, e estou no mercado de trabalho aí desde os anos 90. Eu trabalhei basicamente na indústria química, fiz o famoso modelo de carreira tradicional da época, que era começar como trainee, e fiquei na mesma empresa aí por 33 anos e acabei virando o VP da América Latina. E nos últimos 3 anos me juntei à IFATA, onde eu sou o sócio e o CEO da empresa, que são mundos completamente diferentes. A IFATA é uma empresa de tecnologia, dentre as quais a gente tem uma vertente do agro, e da onde eu vim é o mundo químico, mas também que trabalhava com muita ciência. Então acaba o que diferente, que mudou mas igual. nesse tempo para essa virada de chave, né? Porque você veio de um histórico de carreira, e como é ser agora o sócio e CEO da IFATA? Legal. Na verdade, depois de 33 anos, você acaba buscando alguma coisa diferente e as oportunidades aparecem, às vezes, quando a gente menos espera. Então, acabou surgindo essa oportunidade. Eu já conhecia a IFATA um pouquinho a menos do que isso, tinha ouvido falar e me interessou pelo tipo de tecnologia que está envolvido. Acabei me interessando e as coisas acontecem naturalmente, né? Parece que quando a gente pensa e se interessa por alguma coisa, as coisas acabam convergindo e, no final das contas, acabei me juntando à IFATA e estou lá aí desde os últimos 3 anos. E foi eu diria, uma excelente surpresa conhecer de fato que é essa tecnologia e como a empresa vem crescendo, vem se desenvolvendo, enfim. A IFATA está no mercado há mais de 20 anos. Correto. Como você adiantou, ela não atende só o agro, ela atua também em outros segmentos. Perfeito. A tecnologia IFATA começou a ser desenvolvida, na verdade, no começo dos anos 2000. Tá? Perfeito. Como empresa, ela existe desde 2017, né? E atuando no agro, foi a primeira divisão de negócio, começou realmente em 2017, com os primeiros clientes na área de usina de açúcar e álcool. Mas a empresa tem outras divisões de negócio, né? A gente basicamente tem 3 grandes blocos de negócio, o que a gente chama de Life Science, onde o agronegócio é parte dessa divisão, o que a gente chama de Industry Science e o que a gente chama de Energy Science. Então são 3 grandes divisões que todas basicamente são atuadas via mercado com o mesmo conceito da tecnologia IFATA. Então a gente sempre tem a mesma vertente para diferentes áreas de negócio. Perfeito. E conta um pouquinho então sobre essa tecnologia. Eu posso dizer que é uma das tecnologias mais disruptivas realmente que passaram aqui no nosso podcast. Olha, Bianca, sou obrigado a concordar com você, sim. A gente sempre é abordado exatamente sobre esse assunto. A IFATA é uma tecnologia bastante diferente
e a gente se diferencia desde o DNA da empresa, eu diria até de fato a tecnologia em si. Então, para explicar um pouquinho da tecnologia, né, o que a EFATA faz? A EFATA é uma empresa de tecnologia, aonde a gente trabalha com as baixas frequências, que são frequências entre 0 e 100 Hz, para fazer basicamente duas coisas. Com essa frequência a gente consegue ou afastar ou aproximar átomos de moléculas inorgânicas ou biológicas. Ou seja, eu consigo atuar desde uma área do agronegócio, quando eu mexo nos macro e micronutrientes, que são compostos inorgânicos, até, por exemplo, vida humana ou animais que são da área biológica, né? São moléculas biológicas, moléculas associadas à vida. Então, a tecnologia ela é muito flexível e permite a gente atuar nesses ambientes bastante distintos. E como a gente faz isso? Para você aplicar essa tecnologia, a gente tem duas metodologias. O agronegócio e outras grandes aplicações, a gente faz através do uso de satélites geoestacionários. Tá? O mesmo satélitezinho aí do nosso Waze, que a gente usa diariamente, principalmente quem é de São Paulo. E a outra forma, nós aplicamos a tecnologia para escalas menores ou desenvolvimento de laboratórios pelos famosos cartões RFID, que é, para fazer uma analogia, é o mesmo chipzinho que tem no para-brisa do seu carro quando você passa no pedágio, o Sem Parar ou outros aí. Tá? Então são as duas formas que a gente aplica essa frequência para buscar esse resultado, de eu aproximar ou afastar esses átomos, e fazendo isso eu consigo ter uma entrega diferente daquela molécula. E essa tecnologia ela pode ser usada para todas as culturas dentro do agronegócio? Sim, dentro do agronegócio, como a gente atua na parte de os macro e micronutrientes do solo, isso vale para toda e qualquer cultura. Você comentou um pouquinho sobre a questão animal, vocês atuam também, por exemplo, na pecuária, então? A gente está sim desenvolvendo e praticamente finalizando algumas soluções para a pecuária, e hoje o que a gente tem comercial é a parte do que a gente chama de eficiência nutricional, para toda e qualquer cultura do agronegócio, a parte de retenção de água do solo. Né? Hoje o tema da água está sendo cada vez mais crítico na agricultura, veja o que aconteceu nos últimos anos aí com secas em várias regiões, e a parte de secagem de grãos, onde a gente consegue extrair essa umidade do grão no momento da dessecação, da secagem final da lavoura, para você ter o grão na especificação correta de umidade e poder mandar isso para um trade, para uma cooperativa, etc. Então esses são os 3 produtos que a gente tem hoje no agro, e a gente já tem no nosso pipeline de desenvolvimento toda a parte de defensivos para a agricultura do ponto de vista frequencial. Então a gente começa a entrar também nessa área, desenvolvendo soluções. Vocês conseguem beneficiar também, então, em relação à sustentabilidade, né? Que é um tema aí que está super em alta, né? Super relevante, acaba impactando também nesse sentido. Olha, na verdade, excelente ponto. A sustentabilidade para a EFATA é parte do nosso DNA. Né? Como eu disse para vocês, a gente trabalha com essas frequências extremamente baixas, que é a banda de 0 a 100 Hz, que é parte da frequência natural do planeta Terra, que trabalha com 0 a 300 Hz. Nossa, então, nessa sala que a gente está, existem frequências entre 0 a 300 Hz. Elas só não estão organizadas como o algoritmo da EFATA o faz para conseguir um determinado resultado. Então, a gente trabalha com um produto da natureza. Então, eu diria, mais ambientalmente correto, mais ESG ou sustentável, difícil encontrar. E um ponto também que eu acho interessante a gente ressaltar, que ela é uma tecnologia brasileira. É uma tecnologia 100% brasileira, criado por um brasileiro, e é uma empresa brasileira. Então, a EFATA, desde a sua criação até hoje como empresa, é 100% capital brasileiro. O que para nós é um orgulho muito grande, né? Porque muitas vezes a gente é abordado, inclusive, sobre isso, tá? Puxa, essa tecnologia veio de Israel, essa tecnologia veio do Vale do Silício. Não, essa tecnologia veio do Brasil. O Brasil tem muita gente boa e competente para fazer muita coisa. E para nós é um orgulho ser uma tecnologia brasileira, que na verdade já não está mais só no Brasil. Eu ia trazer esse ponto. Hoje a gente já tem presença em cerca de 17 países, onde a tecnologia já vem sendo aplicada, até pela facilidade que a gente tem de aplicar isso por satélite. Tá? A gente consegue hoje atender
com os satélites geoestacionários, todo e qualquer lugar do planeta, seja para o agro ou para uma outra aplicação. Vocês atuam via satélite, como você está comentando, e como é para o produtor rural acessar essa tecnologia? Legal, excelente pergunta. A gente é muito abordado sobre isso. Como a EFATA trabalha com a tecnologia para o agronegócio? Por a gente ser bastante disruptivo, novo, e começa agora cada vez mais a ser conhecido, a gente criou um modelo de negócio onde a gente faz primeiro uma área de demonstração para o agricultor, para que ele tome conhecimento da tecnologia e os impactos positivos que ela traz na lavoura, que é basicamente incremento de produtividade. E quando a gente faz essa demonstração sem custo para o produtor rural, numa determinada área, evidente que não numa propriedade grande inteira, mas uma área entre 20 e 50 hectares, a gente demonstra o que a tecnologia faz, a gente mostra a performance da tecnologia e a partir daí, quando você entrega a produtividade, a conversa fica muito mais fácil e por mais disruptiva, inovadora e até às vezes meio complicada de entender em função do conhecimento de cada um, o resultado está na terra. Então o agricultor conhece a terra dele, conhece a lavoura dele, conhece os índices de produtividade que ele obtém e quando ele entra com a tecnologia, por mais que ele acabe às vezes não compreendendo o que a tecnologia faz, mas ele vê o resultado. Tá? E contra uma produtividade adicional, dificilmente você não é bem aceito. Vocês conseguem mensurar a produtividade? Sim. Que já é possível? Sim. Tem números? Na verdade, esse é a nossa abordagem de venda. Então, hoje, na média, para toda e qualquer cultura do agronegócio, a gente entrega um incremento de produtividade entre 15% a 25% a mais do que o produtor usualmente produz. Que número expressivo, de 15% a 25%. Sim, muito interessante. E vocês atendem desde o pequeno produtor até, por exemplo, grandes agroindústrias. Como é que é o perfil do cliente? Na verdade, a gente tem cliente hoje, acho que o menor é 15 hectares, e eu tenho cliente na região do Mato Grosso de 22 mil hectares. Então, por essa versatilidade da aplicação da tecnologia, para nós escalar isso é um problema inexistente. Tanto faz posso aplicar numa área de 1 hectare e posso aplicar numa área de 1 milhão de hectares. Basta eu saber qual é a área georreferenciada da propriedade, do talhão, etc. E a gente manda essa tecnologia para lá por frequência. Então, para nós, escala não é uma limitação. Na verdade, é o contrário, é um facilitador. Né? Tanto aqui no mercado brasileiro, quanto em outros mercados que vocês estão presentes. Sim. Tanto aqui na América do Sul, a gente está presente em países como Brasil, evidente, é o carro-chefe, né? Até pela relevância do agronegócio na economia brasileira, mas a gente está na Argentina, Colômbia, Chile, México, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica... Caramba! Israel, enfim, são 17 países. Eu sou capaz de ter esquecido com certeza alguns. Mas a gente tem hoje a amostragem já, inclusive, em outros continentes, de como a tecnologia atua, performa e está dentro desse range de produtividade que eu falei. Perfeito. E é preciso fazer algum investimento, por exemplo, alguma torre, alguma coisa nesse sentido, para conseguir aplicar a tecnologia de vocês? Não. Na verdade, isso é um grande benefício da tecnologia. A gente vê hoje sempre muita tecnologia sendo oferecida ao produtor e que exige normalmente investimentos que podem ser menores ou grandes, dependendo do que a gente está falando, e muitas vezes acaba mexendo um pouco no manuseio, na prática em que o produtor conduz a sua lavoura. Com a EFATA, isso é muito diferente. A gente basicamente, eu não peço nenhum equipamento adicional, então não precisa instalar nenhuma torre de recepção de nada, e eu não peço para alterar o manejo da lavoura. Aliás, isso é uma premissa que a gente pede. Né? Faça a lavoura como você está acostumado e a gente só entra com a aplicação da tecnologia por satélite e a gente monitora essa lavoura do momento em que a gente está dentro da propriedade até o momento da colheita, que é justamente para mostrar os benefícios. Eu falei de produtividade, mas a gente tem outros ganhos indiretos do ponto de vista de desenvolvimento da lavoura desde a germinação, a parte de sanidade da planta, né? Embora eu não esteja atuando na planta e sim nos macro e micronutrientes do solo, uma planta bem nutrida
eu faço um paralelo com o ser humano. Né? Um ser humano bem nutrido, etc., ele é muito menos susceptível a ter uma doença, a pegar uma gripe ou qualquer outra coisa, e o mesmo acontece com uma planta. Uma planta bem nutrida, ela é muito menos susceptível a pragas, a doenças, e isso faz com que ela se desenvolva diferente e produza diferente. Então, a produtividade no agronegócio é sempre uma consequência de algo. Né? O resultado é uma consequência que é a somatória do que vem acontecendo antes disso. E aí é onde a gente faz uma diferença muito grande. Bacana. Marcelo, você comentou um pouco sobre os ganhos que se tem com a adoção da tecnologia da EFATÁ e quais foram os desafios que vocês enfrentaram aí nos últimos anos referente à adoção dessa tecnologia? Teve algo que você consegue trazer para a gente de case, que foi um desafio que surgiu no mercado do agronegócio e vocês conseguiram solucionar esse problema? Sem dúvida. Eu acho que a tecnologia, desde o começo, ela é uma tecnologia que, para você levar isso para o agricultor, da maneira como a gente trabalha e o produto que a gente tem, que é um produto que eu digo, você não toca a tecnologia EFATÁ. A frequência está aqui dentro, você não consegue pegar ela. Sim. Né? No campo, o agricultor está acostumado, quando chega uma tecnologia nova, ou vai chegar uma grande máquina embarcada aí com agricultura de precisão, ou vai chegar um galão ou um saco de alguma embalagem que venha com algum produto diferenciado, etc. No nosso caso, eu digo uma tecnologia invisível, é uma tecnologia inodora, ela não tem odor, né? E é uma tecnologia que você não toca. Então, como você vende isso? Não. Eu já ia perguntar isso. É um pouquinho do modelo de negócio que eu falei que a gente criou, que é assim, maravilha, você pode até não entender como ela funciona e não ver, mas você vai ver o resultado dela e sempre comparado com uma área testemunha. Né? Quando eu disse que a gente faz uma demonstração, a gente sempre pede pelo menos 2 áreas, uma onde a gente vai demonstrar a tecnologia e uma que seja equivalente em termos de solo, para poder mostrar o diferencial da área aplicada com a tecnologia versus a área que a gente chama de testemunha. E aí você vai comparando. Você conhece a tua terra, você conhece a tua lavoura, você vai olhando um talhão e outro e vê o que acontece em cada um. Mas é um desafio, sim. O Brasil por si só é um desafio. Né? O agronegócio é o que eu brinco. É uma indústria a céu aberto. Então aqui você está sujeito à época de seca, você está sujeito a muita chuva. Veja o que aconteceu no sul do Brasil. Sim. Nos últimos 2, 3 anos. Aí é uma situação bastante delicada. E você tem ainda todo o ambiente econômico e financeiro girando em volta do agro, sem falar do mercado mundial. Né? O Brasil Sim. é um grande produtor de commodity agrícola, e commodity agrícola pilotada internacionalmente. Então você tem muita variável, não é o que eu digo. O agricultor no Brasil ele tem que jogar 15 bolas para o alto e manter todas em pé. Não é fácil. É possível, mas não é fácil. E a gente vem justamente para ajudar nesse sentido. Né? A gente entra com a tecnologia que não vai te pedir nada a mais de recurso, de equipamento, de gente ou de alteração de manuseio. E te ofereço um ganho de produtividade, o que tem realmente ecoado de maneira muito positiva. Hoje a gente já vê o famoso boca a boca do agro, né? Os agricultores se conversam, sejam em cooperativas, em associações, ou mesmo nos finais de semana em uma determinada região, e acabam conversando e falando sobre os temas. E a gente já está nessas rodas dos agricultores, o que facilita muito a entrada do negócio, quando eu, como produtor rural, comento com o meu vizinho, comento com o meu ciclo de amizade, que, puxa, olha, estou usando isso, estou vendo o resultado, o negócio é diferente. Muita gente diz, nossa, não tenho noção do que vocês fazem, mas o negócio acontece. Então, é um dos modelos que esse negócio funciona. A gente ouve isso muito aqui, é quase que unânime, né? Que realmente esse boca a boca ele é extremamente importante, especificamente, principalmente falando de tecnologia, né? E da EFATÁ, por exemplo, como você estava falando, não vê, não tem cheiro, né? Então você precisa, as pessoas do agro, elas pedem para você provar, né, que aquilo tem valor, que vale a pena o investimento, né, naquela tecnologia. Então, isso que você está falando, realmente a gente ouve muito aqui. É extremamente importante essa proximidade, né, e esse marketing boca a boca, vamos dizer assim. Não, isso é super relevante. Eu tenho uma propriedade rural e eu sei como é que funciona, né? Não é fácil num primeiro momento
Às vezes o agricultor não tem um conhecimento muito mais profundo de tecnologia, até porque não é a praia dele. Ele está lá realmente para fazer o que ele sabe fazer muito bem, que é produzir, e produzir alimento para o mundo. Esse hoje é o papel do Brasil. E cabe a nós, empresas de tecnologia, facilitar essa jornada. Tá? A gente vê hoje, por exemplo, tem pesquisas bastante interessantes, o que tem de tecnologia sendo oferecida para o produtor rural. E assim, o cara no final das contas tem que virar um PhD de tecnologia. Porque chega com agricultura de precisão, chega outro com agricultura digital, chega outro com uma série de produtos lá diferenciados, biológicos ou não, para potencializar. E o cara tem que lidar com tudo isso e numa janela de tempo muito curta. Né? O agro vem mudando assim, não só o agro, né? O mundo vem mudando de maneira muito rápida. E não é fácil. É o que eu falo das 15 bolas no ar aí. Não é fácil você conseguir acompanhar tudo e performar em tudo sem conhecer esse tudo, esse todo. Então é aí o que a gente realmente, a tecnologia da IFATA facilita bastante. Tá? Eu preciso do talhão, da propriedade ou da área que eu vou tratar. Eu preciso saber qual é a cultura, se é soja, milho, trigo, arroz, feijão, seja lá o que for. Eu preciso saber a data do plantio. E é isso. Com essas informações, eu basicamente programo e planejo o início do tratamento, sempre uma semana antes do plantio, para já ir preparando os macro e micronutrientes do solo, para que quando o agricultor, né, põe a semente, ela já germine de maneira diferente. Eu ia perguntar justamente isso, né, pensando em commodities, né, em grãos. Essa frequência, ela é aplicada, então, uma única vez antes do plantio? Não. Eu vou te explicar. Excelente pergunta. A gente aplica a tecnologia, a frequência, 24 horas por dia, desde uma semana antes do plantio, para a gente já ir preparando os macro e micronutrientes do solo, até o momento da colheita. Então, nesse período, desde antes do plantio até o início da dessecação do grão, que é o momento onde ele vai ter que perder umidade para ser colhido, a gente aplica a eficiência nutricional, que mexe nos macro e micronutrientes, e eu aplico a retenção de água, que faz o quê? Eu fecho a estrutura da molécula de água, o famoso H2O, e fazendo isso eu deixo a molécula mais coesa e evito que ela saia do solo por evapotranspiração, né, que é o próprio sol provoca, de maneira muito mais lenta. Fazendo isso, eu mantenho um solo com teor de umidade maior, e a água é um veículo para levar os macro e micronutrientes para a planta. Então eu consigo, inclusive, otimizar essa forma como o macro e micronutriente chega na planta, além de ter mais umidade no solo. E nesse momento, né, que são 24 horas por dia de tratamento, chegou na fase de dessecação, eu paro, a planta não precisa de mais nutriente, nem tão pouco de água, ela precisa secar. Então, paro esses dois tratamentos e entro com um tratamento de secagem de grão, onde eu faço o movimento oposto da retenção de água no solo. Em vez de eu fechar a estrutura da molécula de água, eu abro. Abrindo isso, eu faço com que essa água seja perdida por evapotranspiração de maneira muito mais rápida. Então, eu abro a estrutura do grão, que são fibras, as moléculas dessas fibras, que é basicamente celulose, hemicelulose e lignina, e abro uma estrutura da água da molécula e faço com que ela permeie muito mais rápido pelo grão e consigo baixar a umidade de um grão, por exemplo, de uma soja, 2,5 pontos percentuais de umidade a cada 24 horas. Nossa. O que faz com que eu acelere bastante o processo de secagem. Sim. E quando a gente fala de uma transição de safra para safrinha, né, de uma soja para um milho, eu consigo adequar a janela do plantio da safrinha de milho ainda no momento do final das chuvas, o que para quem planta safrinha é fundamental. Muito importante. Para ter um bom desenvolvimento. Sim. Então a gente tem uma série de benefícios diretos e alguns benefícios indiretos que vêm junto com a tecnologia. E como funciona isso para a pecuária? Eu ia perguntar isso também. Porque você comentou sobre a questão da secagem, né? Eu queria saber, fiquei curiosa agora. Para a pecuária, a gente atua da mesma maneira, só que dessa vez sobre o pasto. Tá? Então, de novo, eu mexo nos macro e micronutrientes do solo, nas áreas de pastagem. Nesse caso, a pastagem é algo que fica, né, de uma maneira constante na fazenda do pecuarista. Então a gente tem hoje tratamentos anuais para pasto.
Então eu começo a tratar e vou tratando esse pasto anualmente, bianualmente, enfim, a maneira como a gente acaba acertando comercialmente com o pecuarista. E tem um excelente funcionamento, né? O pasto é uma gramínea e responde muito rápido quando a gente entra oferecendo, né, de maneira mais eficiente para a planta absorver esses macro e micronutrientes. Você vê uma diferença do pasto gigante. É uma das culturas, né? O pasto pode ser plantado como qualquer outra cultura. É uma das culturas onde a gente tem um nível de performance excelente. Você vê pastos com volume de massa verde, no final massa seca, chega a ser o dobro de um pasto tradicional. Eu estou aqui impressionado porque você está contando e a gente começa a analisar e é uma coisa tão complexa, mas ao mesmo tempo o que vocês entregam é uma simplicidade, né? Que acho que conquista justamente nisso, né? Na teoria, conforme você começa a explicar o funcionamento, nossa, é uma coisa, né, realmente disruptiva, extremamente complexo, mas a entrega disso seja para o pequeno produtor, para a grande agroindústria, é muito fácil, né, a aplicabilidade. Essa é a beleza das tecnologias, e a EFATA, nesse ponto, a gente preza por isso. Não adianta eu vir com uma super tecnologia como essa e ela ser muito complicada para o cliente, para o usuário da ponta. O resultado a gente já conhece, ela não vai funcionar, porque se é muito complicado, você tem que ter um nível de sofisticação na ponta que você não vai encontrar ou vai achar em 2% do mercado. Então, eu digo que a gente democratizou a alta tecnologia, né? A gente está falando aí de física quântica, basicamente, para leigos, né? Para quem não precisa ter um conhecimento de cientista para conseguir atuar no negócio. Né? Então, essa democratização, essa tradução de uma tecnologia extremamente sofisticada, como você disse, e relativamente complexa, para o dia a dia do agricultor, ela se dá de maneira, eu diria, exemplar, e para ele passa como você falou, parece um negócio tão simples. Sim. A ponta tem que ser simples. Os bastidores que é com a gente, onde o nível de complicação é relativamente alto, isso é com nós que somos especialistas da tecnologia. Mas o cliente na ponta tem que ter facilidade. Porque eu comentei um pouquinho antes, acabei não dando dado, mas a McKinsey fez uma pesquisa muito interessante há pouco tempo atrás, dizendo que apenas 30% dos agricultores hoje têm acesso à tecnologia. 30%? 30%. E desses 30%, 60% não tem o conhecimento suficiente para usar essa tecnologia como ela deveria ser usada. Nossa. Eu te digo, hoje quando a gente compra um carro, tem carros hoje que tem computadores de bordo que te oferecem 800 funcionalidades, 1.200 funcionalidades. Sim. Quantas você usa? Realmente. Não vai passar de 10. Então a tecnologia no campo não é diferente. Então, você conseguir traduzir a sua tecnologia de maneira simplória para que ela seja empregada da maneira mais eficiente possível na ponta, esse é o segredo de quem atua no agronegócio. Não adianta vir com uma super, hiper tecnologia onde ninguém consegue utilizar. Ela é muito boa, excelente, mas não tem aplicabilidade. E é isso que a gente preza muito. E já se fala muito atualmente sobre capacitação do profissional, né? Que o mercado vai ter um gap de profissionais capacitados para atuar frente a tecnologias, porque realmente é o que você falou, muitas delas são novas, difíceis de se utilizar, e aí realmente esse mercado vai ficando aí mais fraco, né? Como é que você não é simplesmente oferecer a tecnologia, né? Precisa ter um profissional preparado e treinado para conseguir utilizar e alcançar todo o potencial dessa tecnologia, né? Perfeito. Hoje o mercado, principalmente no agro, já existe um déficit de mão de obra qualificada importante. Né? Então, hoje já existe uma disputa muito grande em quem atua no agronegócio, com tecnologia ou não, tecnologia evidente que complica um pouquinho, de ter gente qualificada levando isso para o campo. Então, quanto mais complicado mais gente capacitada você precisa. Essa gente capacitada está cada vez mais escassa. Isso faz com que às vezes você não chegue na ponta. Por quê? Por falta de mão de obra qualificada. Exato. Então você conseguir fazer essa tradução, essa simplificação
da aplicação da sua tecnologia no campo, hoje é o segredo. E é isso que o agricultor busca. Né? Tá? Eles têm, nessa mesma pesquisa da McKinsey, fala isso. Eles têm mais ou menos, né, o negócio dele não é tecnologia, ele tem que produzir, acompanhar a lavoura, fazer todo o manejo, negociar insumo, negociar a mão de obra, no final negociar a comercialização da safra dele, e ele tem em média de 1-2 horas por semana para se dedicar para estudar alguma coisa diferente, o que não é nada. Pouquíssimo, o que sim. Não é nada. Sim. Então, quanto mais complicado, menos acesso à ponta você vai ter. Perfeito. É assim simples. Mudando um pouquinho de assunto, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a origem desse nome, Efatá. Correto. Conta aí para quem está nos assistindo, de onde vem? Legal, Bianca. A gente também é muito abordado sobre o nome. É um nome diferente, Sim. né? Mas é um nome que tem tudo a ver com a tecnologia. Efatá é uma palavra de origem aramaica e era a palavra que Jesus utilizava para curar os doentes. Então ele punha a mão na cabeça da pessoa que estava enferma e falava Efatá. E essa palavra, o significado dela é abra-te, no sentido de corpo, mente, espírito. Que legal. E tem tudo a ver com o que a gente faz, né? O Sim. abra-te para nós é realmente conseguir trabalhar nessa molécula e oferecer algo diferente. Então a origem dela é exatamente esse. Perfeito. Tem um significado e uma origem Muito bastante bonito, relevante. sim, que legal. Me conta uma coisa, atualmente vocês têm quantos colaboradores dentro da empresa? Hoje a Efatá, a gente tem toda a nossa parte de escritório, back-office em Santo André, aqui em São Paulo. São cerca de 15 colaboradores. Nós temos laboratórios em Campinas, lá no polo do Parque Tecnológico, próximo ao Cirrus, o acelerador de partícula aí do Brasil, com mais outras 15 pessoas. E a gente tem uma equipe comercial com cerca de 70 pessoas espalhada aí pelo Brasil, atendendo aí desde a região norte até a região sul. Então a gente hoje está muito bem estruturado, seja na parte técnica, seja na parte de campo, ou mesmo na parte administrativa para você poder atender toda a demanda de contrato, suporte, etc. Quantos clientes vocês atendem hoje, direto ou indiretamente? Uau, olha, a gente tem hoje, eu diria, mais de 200 clientes sendo atendidos com a tecnologia de maneira aí já quase constante. Bacana. Pode falar. Você comentou que o relacionamento, né, para com o cliente é muito próximo. Vocês participam também de eventos para apresentar a tecnologia da Efatá? Se posicionam nesse sentido ou não participam de feiras e eventos? Não, a gente participa sim, a gente inclusive é bastante demandado para isso e é um interesse nosso porque o melhor fórum para você apresentar uma tecnologia dessas são os fóruns específicos que o agronegócio tem. Sejam feiras, sejam dias de campo, sejam os famosos churrascos de fim de semana, aí, onde reúne grupo de produtores rurais, enfim, cooperativas. Então, hoje a gente participa de eventos de diferentes tamanhos, ou só nosso, ou um evento compartilhado, enfim. A gente está presente porque para nós isso tem um valor tremendo, né? Poder falar da tecnologia, poder demonstrar o que a tecnologia faz, por isso que a gente gosta de fazer evento, inclusive em propriedades de clientes que já tenham a tecnologia sendo aplicada, porque mais do que você falar, mais do que você mostrar um PowerPoint ou um vídeo, é bacana você levar o teu potencial futuro cliente no campo para ver o que está acontecendo, o que eu chamo de real life, né, na vida real de um agricultor que está usando a tecnologia. Então a gente busca por isso, investe nisso, é um baita canal de comunicação e marketing para a gente, para futuros clientes. E realmente muda vidas. Muda bastante, né? Quem hoje não quer conseguir... O agronegócio está cada vez com uma rentabilidade bastante apertada, até por tudo que acontece com as commodities internacionais. Então você entrar com uma ferramenta que consegue, sem nenhum tipo de investimento adicional que não o custo da tecnologia, produzir 15% a 25% a mais e não alterar nada na sua rotina, isso soa como música, né? É por isso que a gente tenta, nesses eventos, mostrar de fato esse impacto que a tecnologia traz para alguém que já está utilizando ela, e hoje a gente já tem agricultores utilizando a tecnologia Efatá por pelo menos 3 a 4 anos.
Nossa, de maneira constante. O que acaba trazendo esse agricultor como um excelente, eu diria, agente de marketing da tecnologia, porque ele tem ganhos relevantes com a própria tecnologia e ele já tem fluência para falar, não da maneira como eu estou falando, de maneira mais conceitual, mas ele consegue demonstrar e falar como ela funciona no campo, na linguagem mais próxima do produtor, que é um camarada igual a ele. Se torna autoridade ali dentro do isso, agro. Né? Ele vira uma referência, vira uma autoridade e acaba ajudando a gente a levar isso para o campo. Né? Afinal de contas, o beneficiado sempre vai ser, a ponta sempre vai ser o agricultor que acaba utilizando a tecnologia, seja em seu próprio resultado ou mesmo no produto final que ele colhe. Então a gente já tem hoje, inclusive, impactos qualitativos em grãos de soja, milho, etc., que a gente começa agora a mensurar o valor disso lá na ponta. Perfeito. Quais são os passos aí para o futuro, tanto da empresa, quanto aí do futuro do agronegócio? Qual que é a percepção de vocês? Como empresa, a gente está desenvolvendo outras vertentes de negócio, que eu mencionei no começo da nossa conversa. A gente está investindo bastante na área veterinária, principalmente para pecuária. A gente está investindo bastante em medicina humana. Né? Então a gente medicina tem alguns, humana, sim, que bacana. Alguns desenvolvimentos na área de medicina humana que vão desde do que eu chamo de uma medicina mais light, como bem-estar, vigor físico, onde a gente acaba mexendo aí em alguns hormônios do corpo humano e deixando ele mais bioativo. Isso traz um impacto de bem-estar e vigor físico bastante importante para o ser humano, até patologias mais complicadas como a parte oncológica, como a parte de diabetes, enfim, que é essa vertente de medicina. Além de soluções que a gente está desenvolvendo para o mundo de alimentos, né, desde potencializar o salgado do sal, né, deixar um sal mais salgado, que muita gente fala, pô, pra quê? Pega as embalagens das bolachas, massas que a gente come, outros produtos que levem sal, você vai ver aquela lupinha preta do excesso de sódio. Sim. A origem do sódio é o NaCl, que é o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, se eu deixo um sal mais salgado, eu preciso de menos sal para manter o mesmo nível de salgado. Isso faz com que eu diminua a quantidade de cloreto de sódio, diminua o sódio e perca a lupa. Gente, isso posiciona o produto bacana. de forma totalmente diferente na prateleira para o consumidor final, etc. Que está buscando por mais sustentabilidade, novos hábitos de consumo. Produtos mais inclusive. saudáveis, né? O sal ele é responsável por todo o nível de pressão arterial que no final das contas impacta no coração. Sim. Então, se você consegue reduzir isso, é um produto muito mais saudável para o teu cliente final. E soluções, por exemplo, a nossa outra grande vertente importante da empresa é a área ambiental, onde a gente tem uma solução para eliminação de odor de empresas do tipo que produzem compostos orgânicos a partir de dejetos orgânicos, que produzem e reprocessam óleos vegetais e até mesmo aterros sanitários, etc. Então a nossa solução também atua na redução, quase que eliminação desse odor, eliminando o problema dessas empresas que estão sempre inseridas próximo de uma cidade, de alguma comunidade e que acabam tendo muito problema, inclusive com os órgãos ambientais reguladores. Então, onde a gente atua, a gente acaba eliminando ou reduzindo esse odor de maneira bastante importante, isso deixa de ser um problema. E é uma vertente da empresa que está crescendo também bastante rápida. São infinitas possibilidades, né? Muitas, é o que a gente diz, né? A tecnologia atua sobre moléculas que, no final das contas, são conjuntos de átomos. Aonde que existem moléculas e átomos hoje? Em tudo. Pois é, você que respondeu. Em tudo. Então, que legal. A gente não gosta de se posicionar dessa maneira, né? Porque dá a impressão que é possível fazer tudo. A tecnologia, sim. Agora você tem que desenvolver as aplicações. Sim, então, o campo de aplicação da tecnologia, eu diria que ele é ilimitado. Agora a gente está buscando os parceiros adequados para conseguir fazer o desenvolvimento das soluções aí, as mais relevantes nesse momento. Essa questão que você trouxe, por exemplo, sobre o sal, essa queixa vem das empresas de alimentícias? Na verdade, isso é um tema até de saúde pública. Sim, sim. Né? Quanto mais problema você tiver advindo de compostos, seja sal, seja lá o que for, você começa a ter um problema na saúde pública.
E as empresas também acabam, no final das contas, tendo uma imagem que pode ficar complicada nesse sentido. Então, a gente sempre oferece uma solução onde eu consigo potencializar tudo que é feito. E no sal não é diferente. Né? Dizer que um sal é mais salgado é porque eu potencializei essa molécula de sal. Então, fazendo isso, eu beneficio não só a indústria que utiliza esse produto, eu beneficio o consumidor que consome esse produto e eu acabo beneficiando a saúde pública. Por quê? Porque eu acabo agregando menos desse composto no organismo do ser humano, o que acaba gerando menos problema. Então, acaba beneficiando a cadeia como um todo. Um efeito dominó do bem. Exatamente. Boa definição. Um efeito dominó do bem. Que bacana. Você comentou, Marcelo, sobre o desenvolvimento dessas tecnologias para as novas frentes de atuação. Geralmente, essas parcerias estratégicas que vocês fazem são também brasileiras ou vocês buscam no exterior? Na verdade, hoje a gente tem os dois. Né? A gente tem grandes parcerias com universidades aqui no Brasil. Por exemplo, toda a parte de agro, a gente tem uma grande parceria com o pessoal da Exalc de Piracicaba. Tá, que são aí grandes conhecedores, pesquisadores do agronegócio. É o pessoal aí que impulsionou todo o tema de cana para etanol. Então eles têm um nível de competência muito alto no mercado, são um dos nossos parceiros, além de outras universidades que trabalham mais voltada à pecuária e outras culturas específicas. E a gente tem também isso lá fora. Então a gente tem parcerias hoje com os Estados Unidos para a área médica, com a Universidade de San Diego, e a gente tem parcerias na Europa, por exemplo, com a Fundação Roi Baudouin do Rei da Bélgica, voltada aí para agronegócio e também medicina humana. Então hoje a EFATA busca sim parceiros sempre com, se possível, o maior e melhor nível de conhecimento sobre aquele assunto específico, para que a gente desenvolva uma solução que tenha uma aplicabilidade, um resultado, eu diria, contundente. Sim. Então hoje a gente tem parceiros na América do Sul, na Europa, Estados Unidos, enfim. E a ideia é sempre crescer com essa parceria. A tecnologia EFATA ela tem que ser encarada como uma plataforma onde você junta uma expertise que não é nossa. Eu não sou, por exemplo, o maior expert do agronegócio. Eu vou buscar quem o é, né? Porque isso encurta o caminho das soluções. Então, se você buscar ter expertise em tudo que você faz, você não vai sair do lugar. Não vai ser possível, Você não sai do lugar. Então, a gente se aprofunda no que a gente é bom, que é a plataforma da tecnologia EFATA. E vou agregar quem é bom nas aplicações. Vou agregar o maior expertise do agro junto à tecnologia, a melhor expertise da medicina junto à tecnologia, a melhor expertise de alimento junto à tecnologia, e com isso eu vou criando aplicações mesmo eu não sendo expert naquele assunto. Então é uma maneira que a gente criou para desenvolver e que dá um super resultado. Com certeza. Bom, nós estamos encaminhando para o fim do nosso bate-papo. Eu queria agradecer a sua participação, a sua presença aqui. Foi uma conversa muito enriquecedora. Eu fiquei surpresa com tudo que eu aprendi hoje por aqui. Realmente, como eu falei no começo, foi uma das tecnologias mais disruptivas realmente que passaram por aqui. É super interessante a atuação de vocês, não só dentro do agronegócio, mas em todos aí os setores que vocês atuam, então impactando positivamente o mundo como um todo, né? Perfeito. Esse é o objetivo, né? A ideia é a gente realmente fazer com que a tecnologia impacte sempre de maneira positiva e realmente traga um benefício, e como você me perguntou no início, né, de maneira bastante sustentável, ambientalmente correta, porque é disso que a gente precisa. Né? Não adianta a gente vir com alguma coisa que é bom por um lado e deixa um rastro, deixa uma pegada não tão positiva por outro. Então, o que a gente consegue é exatamente deixar positivo, seja na solução e seja na pegada que fica daí para trás. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui falando um pouquinho da tecnologia, e a gente pode no futuro voltar a vir falar aqui, além de novas soluções para o agronegócio, também de outras unidades. Com certeza, perfeito. Nossas portas estarão sempre abertas. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença, Marcelo. Bom, obrigada a você que também nos acompanhou nesse episódio super enriquecedor, conhecendo um pouquinho mais sobre a EFATA, conhecendo um pouquinho mais sobre o Marcelo. Acompanhe nossas redes sociais, também o nosso portal de notícias, e até a próxima.